Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Speck de Souza, sou doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC e sou integrante do Observatório de Justiça Ecológica. Nessa Semana do Meio Ambiente, eu gostaria de propor uma reflexão sobre a pandemia do novo coronavírus. Eu estruturei uma fala para vocês dividida em três momentos. Uma primeira parte que trata de um momento passado, que refere-se à instituição do Dia Mundial do Meio Ambiente, que no dia 5 de junho é celebrado. Também uma parte que fala sobre o momento presente, esse momento difícil e de incertezas pelo qual a gente atravessa, e também um momento futuro, que seria a terceira parte, que é um cenário de um futuro pós-Covid. E aí eu vou me valer de um texto do antropólogo Bruno Latour, cuja referência estará no final dessa apresentação. O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas durante a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72, e nessa ocasião 113 representantes de países reuniram-se para debater a problemática ambiental. Esse foi o momento em que a questão ambiental ganhou uma relevância internacional e tornou-se algo conhecido por todos. Foi nesse momento também em que emergiu um conceito chamado de ecodesenvolvimento, como uma crítica radical à ideologia economicista vigente na civilização industrial tecnológica. Contudo, esse conceito ele foi pouco a pouco sendo substituído pelo conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito que muitos atribuem como sendo vago, controvertido e que é facilmente apropriado pela lógica de mercado. O resgate, então, desse dia serve para duas coisas. Primeiro, para nós lembrarmos de um olhar crítico e questionador sobre o modelo de desenvolvimento crescimentista que foi verificado na década de 70 e que permanece até os dias de hoje, sendo inclusive uma das causas dos desequilíbrios que acometem o meio ambiente e que geram pandemias. Um, um segundo ponto é uma realidade incontestável, que é a finitude dos recursos naturais do nosso planeta. Então, esta primeira parte, tratei da questão desse dia, que agora, dia 5 de junho, é comemorado. Então, a gente está em meio a uma pandemia, né, do novo coronavírus. E a gente está num momento presente que é muito novo, né? Que tem início em janeiro desse ano e que é algo que ainda estamos nos familiarizando, nos inteirando. Até mesmo a origem da doença do Covid-19 ainda é incerta, né? Os pesquisadores ainda tentam identificar a origem, embora alguns cientistas já suspeitam que essa doença ela teve como epicentro um mercado de animais vivos em Wuhan, na China, e que foi causado por uma mutação do coronavírus que saltou de morcegos para seres humanos e talvez atribuem a um animal chamado pangolim, ou pode ser outro, inclusive outro tipo de animal que tenha sido o hospedeiro, né, que tenha feito a transferência do vírus para os humanos. É importante observar que não só apenas mercados vivos podem ser epicentros de pandemias. O desmatamento também ele gera desequilíbrios nos ecossistemas e isso, por sua vez, também é verificado, por exemplo, em fazendas modernas em que animais são confinados e criam todas as condições propícias para que patógenos virais ou bacterianos possam se desenvolver. Inclusive, as altas cargas de antibiótico também favorecem para que hajam mutações de patógenos ainda mais resistentes. Então, uma observação que a gente pode ter até o momento é a seguinte, que nossas ações, elas têm impulsionado o surgimento e a transmissão de novas doenças infecciosas. E os cientistas atribuem três fatores que permitem a cadeia de transmissão. Uma delas é quando acontece a mudança no uso do solo, por exemplo, quando acontece a derrubada de florestas tropicais com alta densidade biológica, por exemplo, para a criação de gado e pastagens. Isso gera desequilíbrios nos ecossistemas. E, por exemplo, isso acaba gerando focos de transmissão de malária, por exemplo, na Amazônia, região amazônica, e não só de insetos, mas também de vírus. Um outro ponto de
transmissão é quando acontece a mudança no hospedeiro. Não é comum acontecer transmissão de zoonoses de animais silvestres para seres humanos, mas já se verificou que animais domésticos, como porcos e aves, podem servir de ponte. E um terceiro ponto de transmissão é quando acontece a mudança do patógeno, e aí eu trago o exemplo novamente da pecuária bovina, em que o uso de antibióticos em animais confinados acabam gerando mutações em vírus, tornando-os mais resistentes. A ONU já verificou que 60% das doenças infecciosas que acometem humanos, aí incluindo Covid-19, SARS, Ebola, HIV, gripe suína, Zika vírus, H1N1, vieram de animais. E dentre esses animais, 70% são animais selvagens. Então, uma realidade dura, uma constatação é que doenças como o Covid-19 possivelmente são consequências de como escolhemos tratar os animais e seus habitats. E como podemos imaginar cenários pós-Covid? No primeiro momento, então, a gente precisa compreender que a saúde, ela não pode ser dissociada, a saúde humana não pode ser dissociada nem da saúde planetária e nem da saúde animal, porque são indissociáveis. É aquilo que nós chamamos de saúde ecossistêmica. E à luz do pensamento sistêmico complexo, nós temos que entender e aprender a distinguir sem separar. Ou seja, é possível, por exemplo, nós nos distinguirmos da natureza, mas nós não temos como nos separar dela, e nem dos animais. Isso é uma realidade que rompe com aquela visão cartesiana, dualista, e que fragmenta e nos separa, que cria uma dicotomia. À luz de um pensamento complexo, ele rompe com essa visão dual e faz com que a gente perceba as inter-relações e as interdependências. O segundo ponto, a gente precisa inserir essa crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19 como parte de uma crise maior, que é uma crise que nós chamamos de crise socioecológica, e que ela tem relação direta com o estilo de desenvolvimento que é pautado na sociedade atual, que é focado primordialmente no antropocentrismo radical, em que a natureza é vista como um instrumento, dá um valor instrumental para a natureza, e também um reducionismo economicista, ou seja, tudo é entendido como sendo possível de conversão em moeda e em rentabilidade. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é preciso agir rápido, pois, segundo vários estudos, já ultrapassamos vários limites ecológicos, já rompemos a integridade e a estabilidade dos sistemas ecológicos planetários. E aí nós verificamos, por exemplo, a questão da pressão antrópica sobre o planeta. Estima-se que hoje seja preciso 1,5 planeta para dar conta dos recursos naturais que são apropriados do planeta. A questão do crescimento demográfico, a população mundial hoje de 7,7 bilhões de habitantes, a ONU estima que daqui a 10 anos esse número vai aumentar para 8,5 bilhões e daqui a 30 anos 9,7 bilhões de habitantes no planeta. E o que isso acaba trazendo como consequência? Que a pressão sobre o planeta e, sobretudo, os hábitos que a gente acaba incorporando na nossa sociedade precisa rever. E um dos pontos mais urgentes é a questão da mudança do nosso padrão alimentar. Pesquisas já demonstraram que quanto maior o consumo de carne, maiores são os riscos de novas pandemias. Então é preciso fazer a conexão entre o consumo de animais, seja na China ou em qualquer outro lugar, com o advento de zoonoses endêmicas que emergem nesses momentos atuais. Como saída, eu gostaria de propor então que a gente pensasse numa grande mudança que tem relação direta com uma alimentação baseada em plantas. Essa fala não sou eu que estou dizendo, mas vários estudos, relatórios, inclusive relatórios recentes da ONU, 2013 e 2016, já apontam a necessidade de uma mudança na nosso padrão alimentar para diminuir os impactos que esse tipo de alimentação exerce sobre os recursos naturais.
Agora pensando um pouco, trazendo aquela reflexão do Bruno Latour, de como nós podemos pensar cenários pós-Covid. Bruno Latour ele vai dizer que nós não podemos nos furtar do exercício de imaginar como será o período pós-Covid. Embora ainda sob os efeitos da pandemia, é urgente que a gente reflita sobre isso. E que nesse momento é necessário que a gente busque realmente lutar para que, uma vez terminada essa crise, a retomada da economia não traga de volta o mesmo velho modelo, aquele modelo economicista que eu referi. A primeira lição do coronavírus, segundo Latour, ficou comprovado que é possível, em questão de semanas, suspender em todo o mundo e, ao mesmo tempo, um sistema econômico que até agora nos diziam ser impossível de desacelerar ou redirecionar. Então, se tudo para, tudo poderia ser recolocado em questão, infletido, selecionado, triado, interrompido de vez ou, pelo contrário, acelerado. Então, agora é a hora de nós fazermos um grande balanço e a última coisa a fazer seria voltar a tudo o que fizemos antes. Bruno Latour ele vai propor então que nós imaginemos gestos barreira não apenas contra o vírus, mas também contra cada elemento de um modo de produção que não queremos que seja retomado. E então ele vai concluir o texto dele com algumas perguntas a serem feitas, a serem refletidas inicialmente em nível individual e depois trazidas para um debate coletivo. E que eu vou destacar apenas duas delas, que é a primeira, né, quais as atividades agora suspensas que você gostaria que não fossem retomadas? E a pergunta quarta, quais as atividades agora suspensas você gostaria que fossem ampliadas, retomadas ou mesmo criadas a partir do zero? Então, essa reflexão que ele faz, e aí eu trago para todos os setores que a gente possa verificar um descompasso entre a visão ecológica, é que nós pensemos então na nossa relação com a natureza. François Host ele ressalta que a crise socioecológica é, sobretudo, uma crise de representação da natureza e uma crise da nossa relação com a natureza. Então, eu concluo aqui a minha apresentação propondo uma reflexão. Que você repense a sua relação com a natureza, distinguindo, mas sem separar, a saúde dos demais seres vivos e a saúde dos ecossistemas. Um grande abraço e até uma próxima.